João 11, queridos, versículo 5. 11, 5, diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Até aí, em nome de Jesus. Glória. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. E esse texto, meus amados, já ministrei algumas vezes, e é um texto para mim muito especial, porque fala de um grande milagre em que o Senhor ele realizou nesta família. Aleluia. E eu quis falar, amados, de família. Eu quis falar do cuidado que Deus ele tem com a família. Porque, meus amados, vimos aqui e lemos que Jesus amava esta família. Jesus ele tinha um cuidado tão especial com Lázaro, com Marta e com Maria. Já ouvimos falar que Maria foi aquela que ungiu o Senhor com unguento. Já ouvimos falar que Maria foi aquela que enxugou os pés do Senhor com o cabelo. Maria, ela tinha uma intimidade, ela tinha uma maneira de adorar a Jesus tão especial, que chamava a atenção de Jesus de uma tal forma que, queridos, isso cativou o mestre, porque ela chamava a atenção dele com a maneira dela adorar. Isso já fala conosco, né? Que nós precisamos chamar a atenção do Senhor. Ela não adorava igual todo mundo adorava, ela tinha a maneira dela de adorar. Aleluia. Né? Muitas vezes não precisa a gente adorar igual, mas o que importa é que a gente adora. Louvado seja Deus. Porque Ele conhece. Marta era aquela que sempre se preocupava de fazer tudo direitinho para o mestre. Ele amava Marta. Lázaro era um amigo fiel do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que quando o Senhor estava lá, naquela cidade onde morava esta família, ele se hospedava lá, ele dormia lá, ele jantava lá, ele pousava naquela casa. Então era uma casa que tinha intimidade com o Senhor. Mas eu estava analisando esta palavra e eu percebi que mesmo essa família, tendo Jesus como amigo, chegou um momento que chegou um dia mal, tinha uma situação desagradável naquela família. E eu entendi que mesmo a gente sendo amigos do Senhor, mesmo o Senhor nos amando, querendo sempre o nosso bem, pode acontecer da gente viver uma situação difícil, uma situação muitas vezes inesperada. Porque quem esperava, queridos, que aquela família ia passar por uma adversidade tão grande como aconteceu? Talvez ninguém esperava. Por quê? Porque eles eram amigos de Jesus. Porque Jesus amava aquele povo. Mas isso, queridos, não impediu do dia difícil chegar. Isso não impediu, queridos, daquela família viver uma turbulência. Mas o que é mais interessante é que a Bíblia diz que Lázaro ele adoece, ele fica muito doente. Não sabemos qual foi a doença, mas ele ficou muito doente. Mas Jesus, queridos, há um tempo atrás, Jesus estava nessa cidade. Só que muitos ali não estavam crendo, né? Dando crédito à palavra do Senhor, porque o Senhor estava pregando naquela cidade, e o Senhor se igualou com Deus, porque Ele falou: aleluia, eu e o Pai somos um. E muitos dos judeus não estavam querendo acreditar. E a Bíblia diz que ali, naquela cidade, eles tentaram apedrejar o mestre, tentaram matar. Então Jesus saiu daquela cidade e foi para uma outra cidade, retirou-se dali. Então
Então, nesse período, a família que Jesus amava tinha um que estava morrendo. Queridos, Marta mandou avisar o mestre. Ela manda o recado: Senhor, aquele que tu amas está doente. Louvado seja Deus. Ela não falou, pai, meu irmão, Lázaro, não. Ela quis tocar lá no fundo dele. Ela disse: Senhor, aquele que tu amas está perecendo. Aleluia. E Jesus, ele recebeu aquele recado. Mas a Bíblia diz, queridos, que ainda não era o tempo do Senhor chegar. Imagine, pare para analisar. A casa que Jesus entrava, se hospedava, estava tendo uma situação ali terrível. Quantos não devem ter falado? A própria Bíblia diz, queridos, que alguns ainda disseram assim: oh, ele não curou um cego, oh, esse Jesus não fez tantos milagres e não pode vir aqui para curar o teu irmão. Porque muitas vezes, quando o momento está difícil, somos apontados: oh, mas tu não é crente, oh, mas tu não vai para a igreja, mas Jesus não anda na tua boca, a tua casa tu não bota louvor. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso dentro da tua casa? Porque Jesus, ele é teu amigo. Ele era amigo desse povo também, queridos. Cadê Jesus que tu prega? A Bíblia diz, meus amados, que Jesus recebeu o recado. Mas o Senhor disse: ainda tenho que ficar 2 dias aqui e depois eu vou para lá. E os discípulos disseram: Senhor, por que o Senhor vai para lá? Eles estavam querendo te matar lá. Aí Jesus disse: ó, olha o que Jesus falou: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. E quando o Senhor falou isso, queridos, é porque ele sabia que Deus, ele estava cuidando de tudo. Quando o Senhor falou, queridos, aleluia, eu não vou para lá agora, porque de dia a gente não tropeça, de noite tropeça. O Senhor estava, aleluia, falando ali de Deus, ele é a minha luz. Deus está no controle de tudo. Queridos, Deus não perdeu o controle. Glória, glória a Deus. Independente da situação que nós estejamos, independente da situação da nossa família, Deus não perdeu o controle da nossa vida. Deus não perdeu o controle do que acontece dentro da minha e da tua casa. Aleluia. Se ele é convidado a habitar dentro da nossa casa, então ele não perdeu o controle, porque ele habitava na casa de Marta, na casa de Lázaro e de Maria, e ele não perde controle do lugar que ele habita. Ele não perde controle do lugar que ele é chamado. Glória. Ele não perde o controle do lugar que tem alguém que adora ele. E ele não perdeu. Aleluia. Ele apenas disse: ainda não é o tempo de chegar. Cala a boca. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Ele tem o controle de tudo. Aleluia. Queridos, imagine aquela cidade, um alvoroço. Como aquele povo não foi criticado. E Lázaro adoece. Passa um dia, nada de Jesus chegar. Passa o 2º dia, nada de Jesus chegar. Lázaro morre. Lázaro é sepultado. Houve um cortejo. Lázaro foi enterrado em uma gruta, em uma caverna onde se colocava uma pedra. Lázaro morreu, mas Jesus não chegou. Talvez ali aquela família ficou decepcionada, né? Nossa, eu esperei tanto Jesus chegar, eu mandei um recado para ele. Será que Jesus me ama mesmo? Não é de se preocupar, e é de se duvidar, meus amados. Será? Porque ele faz tantas coisas, ele não chegou ainda. E passa o 3º
queridos, terceiro dia, e Jesus também não chegou no terceiro dia. Talvez alguém disse assim: ele vai chegar. Ele vai chegar no terceiro, ele vai chegar. Aleluia. Aí talvez o Senhor não chegou no terceiro porque ele ainda tinha esperança. Porque tem situações que ele só vai chegar quando a esperança também acabar. Glória a Deus, Tem mistério. situações que ele só vai chegar, meu querido, quando a emoção está acabou. Aleluia. Acabou aquilo, acabou, não tem mais jeito. Já foi o que tinha que ser feito, que já foi feito o que eu podia fazer, eu já fiz. Quanto Marta e Maria devem ter dado remédio, devem ter cuidado de Lázaro, e vai daqui, vai dali. Meu Deus, mas acabou. Espírito Acabou. Santo de Deus, peço misericórdia. Mas Jesus estava a caminho. Aleluia. Você acha mesmo que o Senhor ia deixar uma família que ele ama perecer? Espírito Santo. Parecia que sim, mas tinha surpresa ainda para acontecer naquela família. Aleluia. Tinha algo que nem aquela comunidade, ninguém, nem Marta, nem Maria acreditava mais que Jesus ia chegar. E talvez se ela pensasse que Jesus ia chegar, não era para fazer milagre. Jesus ia chegar talvez para me consolar, para me confortar, para dizer: olha que pena, não deu tempo, eu estava muito ocupado, não deu tempo eu chegar. Talvez ela pensou: Senhor, a Bíblia diz que chega no quarto dia, Jesus chega. E antes dele chegar na casa de Marta, alguém disse: o mestre está vindo. Mas a esperança já tinha terminado, já estava tudo acabado. O homem já tinha 4 dias, já estava em decomposição. Não dava para mais chegar perto daquele homem, queridos. Tudo já tinha se acabado. Aleluia. E só tinha choro, só tinha luto. Mas Jesus chegou. Aleluia. Queridos, Marta chega e diz: Senhor, com toda a reverência, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, ele não teria morrido. Ela entendia que Jesus, ele poderia curar o irmão dela. Ela tinha intimidade suficiente para entender que se Jesus chegasse a tempo antes de Lázaro descer a sepultura, ele seria curado daquela doença. Existia um nível de intimidade. Mas aí eu parei para analisar. Jesus, ele faz infinitamente mais do que eu e você pensa e espera. Ela achou que ainda tinha jeito quando o homem respirava. Glória a Deus. E ele disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele disse assim: Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ou seja, ela estava precisando de um pouquinho mais de intimidade, porque ele estava dizendo: eu vou fazer muito mais, Marta, do que tu está pensando. Glória a Deus. Aleluia. Tu achou que quando a situação estava difícil, quando eu chegasse o negócio ia ficar bom, não era, Marta? Mas eu deixei o negócio complicar mais ainda. Eu deixei, Marta, a situação chegar a um ponto que você não podia mais mover uma palha. Eu deixei, Marta, a situação chegar em um ponto que você disse: eu não consigo, porque o meu nome, Marta, tem que ser glorificado. E se eu chegasse antes do tempo, Marta, o meu nome não seria glorificado. Aleluia! E Jesus disse: Marta, Marta. E Marta disse: eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar naquela, aleluia, ressuscitação, aleluia, no último dia, como o Senhor chamar todo mundo, ele vai ressuscitar. Mas ele disse: não, Marta, eu não te disse, Marta, que se tu crer, tu vai ver a glória de Deus, Marta. Eu não disse, Marta, que se tu crer, aleluia, aleluia, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverás. Se tu crer, aquele que está morto vai reviver. Grande Deus. Você crê? Se você crê no Senhor Jesus, aquilo que você diz: você está morto, está sepultado, tem mais jeito não, ele viverá.
Jesus, ele dá vida aonde não tem vida. Ele ressuscita o que está morto. Eu não sei o que é, eu não sei se é teu sonho, eu não sei se alguém vem na tua casa, eu não sei o que é o teu problema, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você acreditar que Jesus ele pode fazer, ele vai fazer. Se você crer, você receberá. Ele disse, eu não disse a você, Marta. E ela disse, eu sei. O Senhor disse, ó, é hoje que ele vai ressuscitar. É hoje que eu vou fazer milagre, Marta. Eu preparei hoje para mudar a história desta casa, Marta. Eu preparei hoje para mudar a história da tua família, Marta. Porque a família que é minha vida, a família que eu habito na casa, ela não é uma família que é derrotada, não, Marta. Ela é uma família vitoriosa, a família que aceita, Marta, eu viver na casa dela, a família que aceita, Marta, o meu nome na boca dela, a família que aceita, Marta, a minha palavra. É uma família que eu vou chegar e se tiver alguma coisa morta dentro da tua casa, vai ter que reviver. Se tiver alguma coisa que já perdeu a esperança que ele está viva, porque a esperança se chama Jesus de Nazaré. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Calamandaia Surianda. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Não perca a esperança, não. Ele ainda faz milagre, queridos. E a Bíblia diz, meus amados, que quando o Senhor chega perto da casa, e Jesus ainda não tinha entrado na casa deles, ele manda chamar Maria, tinha intimidade, tinha, aleluia, um amor tão fraternal, tão grande com Maria. E Maria, da mesma forma, ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, ele não teria morrido. Aquele que tu ama, aquele Senhor que te adora, aquele Senhor que não tem vergonha do teu nome, não tem vergonha do teu evangelho, não tem vergonha de levantar a mão para adorar o Senhor todos os dias, para dizer que tu és santo, que tu és grande, que tu és fiel, Senhor. Ele te adorava, Senhor, ele prestava culto a ti, Senhor. Mas Jesus disse, Maria, eu cheguei na tua casa, eu cheguei na tua família, eu irei ressuscitar Lázaro. Glória a Deus. Aleluia. Quem é o teu Lázaro? Quem é o teu Lázaro? Aleluia. Que cheira mal, que precisa de algo para acontecer. Não importa, Jesus ele chegou. Louvado seja o teu nome. E a Bíblia diz, amados, que quando ele chega, ele diz assim: onde foi que vocês colocaram ele? Imagina a multidão. Não, gente, alguém que chegasse ali e olhasse aquela situação e dizia: o que é isso? Será que ele não tem respeito por essa família que sepultou? Ele vai mexer, vai mexer na ferida. O pessoal já chorou tanto que enterrou Lázaro e ele vai mexer, ele vai abrir sepultura. Imagina o dia de hoje, alguém mandar chamar até talvez uma segurança para tirar, para não deixar mexer, porque estava morto. Mas aí ele disse assim: vocês colocaram ele aonde? Não vai não, Senhor, já cheira mal. Colocou aonde? Ele gosta de ir, queridos, quando o negócio lá está cheirando mal. Verdade. Quem queria ir em um lugar que estava cheirando mal? Deixou um corpo ali em estado de putrefação. Mas ele disse: eu vou lá. E a Bíblia diz, amados, que teve aquele alvoroço quando o Senhor chegou naquela gruta. Foi uma gritaria, foi uma choradeira. O negócio ficou tão turbulento que a Bíblia diz que Jesus chorou. Você sabia que o Espírito Santo é sensível a mim e a você? Você sabia que ele é sensível às suas dificuldades? Ele é sensível quando você está triste, sofrendo. Ele pode sentir, não no sentido dele ficar triste, abatido, mas ele sente quando você não está bem. Porque ele viu que o negócio não estava bom, ele chorou. Ele sofreu por aquela família. O Espírito Santo, querido, ele se move por mim e por você. Ele não é um Deus distante, não, ele é um Deus perto. Jesus está perto, queridos. A Bíblia diz que ele está perto daquele que invoca ele. Se você dizer: Jesus, fica aqui
se você não tem dito isso, comece a dizer a partir de hoje. Comece a entrar dentro do teu quarto, dentro da tua casa, seja qual for o vão da tua casa, comece a dizer assim: Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. As minhas portas estão abertas para ti. O Senhor é bem-vindo para aqui dentro do meu quarto, dentro do quarto dos meus filhos. O Senhor é bem-vindo dentro da minha casa. Senhor, a minha casa é pequenininha, humilde, tem muita coisa aqui para se ajeitar, Jesus, mas eu sei que o Senhor aqui dentro, o Senhor aqui dentro, Senhor, aleluia, as coisas vão se ajeitar, porque tu és bem-vindo dentro da minha casa. Aleluia. Você sabia que essas palavras você tem que usar diariamente? Grande Deus. Porque se tiver algum mal lá, vai ter que bater em retirada. Em nome de Jesus. Aonde, querido, que a treva quer ficar com a luz? A Bíblia diz que aonde a luz chega, ela dissipa toda a treva. É? Se acender só uma luzinha dessa aqui, queridos, ela vai clarear o ambiente. Então, quando Jesus está dentro da nossa casa, se tiver alguma treva lá, eita lá, mandaia surianda. Querida, querido, Jesus disse assim: agora vocês vão tirar a pedra. Começa a tirar a pedra. Imagine que alvoroço. Não, Senhor, tirem a pedra, bora. Tirem a pedra, junta todo mundo aí. Vocês que não estão acreditando, vocês que estão duvidando, vocês que acham que eu não faço, começa a tirar a pedra, começa a tirar a dificuldade, começa a tirar a incredulidade, começa a tirar tudo do caminho. Aleluia. Porque eu vou chamar Lázaro. E quando eu chamar Lázaro, ele vai ter que levantar. Ei, tira a dificuldade do caminho. Tira, porque para Jesus nada é impossível, igreja. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Para mim, para você, pode até ser. Para alguém que olha para mim, para a tua situação, pode dizer: não vai acontecer. Mas para Jesus não tem dificuldade, não tem empecilho, não tem o que impeça dele operar, igreja. Aleluia. Porque ele é o Senhor. Aleluia. É, calabandaias curianda, queridos. A Bíblia diz que quando ele fala assim: tirem a pedra. Lázaro estava todo enfaixado. Era um sistema, tinha que ser daquele jeito. Todo amarrotado, tinha que estar daquela maneira. Eles fizeram tudo certinho como mandado figurino. Mas Jesus ia desfazer aquele negócio todo ali. Porque quando ele chega, às vezes tem um negócio, um reboliço, um movimento que a gente não entende. Porque estava tudo assim: nós perdeu a esperança, Lázaro já foi enterrado, agora vamos chorar, vamos viver o luto e tal. Aí Jesus chega já mudando tudo, Jesus chega já fazendo assim um movimento, um reboliço, o negócio acontece. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Não é porque Jesus chegou e não é porque está esse alvoroço, não é porque. Não, Jesus chegou e está essa confusão. Jesus chegou, pode ter confusão, mas Jesus chegou, você pode não estar entendendo, mas Jesus chegou, você não pode estar, aleluia, assimilando o que está acontecendo. O homem está morto. Jesus chegou, alguma coisa ele vai fazer. Não vai continuar da maneira que está. Deus, ele vai fazer alguma coisa. O nome dele tem que ser glorificado. Deus, ele é fiel. Deus, ele não vai passar na minha, na tua vida, e as coisas vão permanecer de qualquer jeito, não. Ei, Deus, ele vai mudar o quadro. Aleluia. O teu cenário vai mudar. Tremendo. Aleluia. Eu não sei que dia. Eita, lá manda a raia sua. Eu também não sei que hora. Eu não sei se vai ser esse ano ou se vai ser o ano que vem. Mas o teu cenário ele vai mudar. Por quê? Porque Jesus está dentro da tua casa. Eita, lá manda a banda. É, eu não sei o dia. Ele não me disse, eu não sei o ano. Eu não sei, mas eu sei que o cenário vai mudar. Por quê? Porque ele me falou. Não vai ficar igual. A Bíblia diz que quando ele chega assim e diz assim, ó, no 43, ele começa a orar.
estava dando a glória para Deus. Que seja louvado. E Deus, ele gosta quando a gente dá glória, porque a glória é dele mesmo. Glória. E ele disse assim, ó, ele clamou com grande voz, ele gritou. Clamar é gritar, é falar alto. Aleluia. Jesus gritou, falou alto, às vezes a gente também tem que falar um pouquinho alto, é normal. Aleluia, Jesus. Há momentos que tem que falar, há momentos que é tudo. Tem momentos que a gente nem a boca abre. A gente fala com o coração. Mas quando a gente está num negócio de falar alto, de gritar, de adorar, e tem hora que é assim mesmo. Deus sabe de tudo. E ele diz assim, Lázaro. Imagina onde está lá. É um sobrenatural, querida. Tem que crer no extraordinário, no sobrenatural, para crer em milagre. Porque milagre não se explica, igreja. Como é que a gente vai explicar um milagre, um sobrenatural? Sabe por quê? As pessoas e até nós estão tão acostumados com tudo tão natural. Não, isso aqui vai acontecer por meio disso, vai passar por aqui e vai acontecer. A gente quer entender. Como é que vai entender o trabalhar de Deus? Trabalhar de Deus não precisa você entender, não. A gente vive o trabalhar de Deus. Você está entendendo? Quando ele quer usar meios naturais para abençoar, ele vai usar, ele é soberano, minha amada, meu querido. Mas se ele quiser também fazer um negocinho sobrenatural, ele vai fazer. Quem é que vai questionar? E quem questionar, questione. Quem manda é ele. É, canabandaço. Se ele quiser mudar a história do dia para noite, ele muda. Quem quiser que questione, vai questionar com Deus. Grande é o teu poder. E aí, queridos, quando aquela voz entra dentro daquela caverna, onde tinha um defunto, eu não sei se tinha, talvez tivesse até outros defuntos lá, eu não sei, queridos. Né? Pelo menos aqui na minha Bíblia não está falando. Talvez era um lugar que pudesse ter até outros lá, né? Mas ele disse Lázaro. Ele chamou só Lázaro. Não era o tempo de Lázaro morrer ainda. Ele fez aquilo, sabe para quê? Para o nome do Senhor ser glorificado. Ele disse assim, Marta, Marta, eu não disse se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu não disse assim, você vai ver a minha glória. Ele disse a glória de Deus. E ele chama Lázaro. E aquela voz que era vida, entra dentro daquela tumba e começa em direção a Lázaro. E a Bíblia diz que ele ouve a voz do Senhor.
creio. Porque você vai adorar. Você vai dizer assim: eu até pensei, pai, que não tinha mais jeito. Eu até achei que não tinha mais solução para o meu problema, nem para a minha família, nem para essa situação. O negócio estava tão bravo que eu. Mas Jesus chegou, ele mudou a história. E você vai prestar um culto de adoração. Você vai fazer uma festa. Você vai adorar ele. Todos vão ver a glória dele na sua casa. Todos vão ver a glória dele na minha casa. E aí você vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que Miriam dançou. Miriam, quando recebeu a vitória, ela começou a dançar e dizer: só o Senhor é Deus. Imagine como Maria, como Marta, como Lázaro não ficou. Oh, glória a mim, queridos. Você crê? Diga: eu creio. Diga: eu creio. Então você vai ver a glória de Deus. É mistério, meu irmão. É profético. Se você crê, assim como aquele povo viu a glória de Deus, nós veremos a glória de Deus. Mas Jesus tem que andar. Jesus tem que ter liberdade dentro da minha casa. Amém?